Bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nosso tempo devocional, talvez possamos dizer de preferência matinal, mas depende de cada um, em que nós meditamos no livro de Salmos, procurando nele consolo, conforto e ânimo para este tempo difícil de quarentena que tanto estamos a viver. O salmo de hoje é o salmo do número 90, o único salmo dos 150 que é atribuído a Moisés. É um salmo de sabedoria, podemos dizer que tem um contexto ou um conceito bastante filosófico. Acreditamos que, tendo Moisés escrito este salmo, ele o terá feito numa idade bastante avançada. Ele faz uma avaliação da vida e algumas das afirmações são extremamente preciosas para cada um de nós. Então o Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo faz um grande contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Moisés, aquele que recebeu de Deus a revelação extraordinária que encontramos, por exemplo, em Gênesis, que nos fala sobre a criação dos céus e da terra, declara que o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Ou seja, Ele é o único ser autoexistente. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é aquele que não tem causa e por isso pode ser a causa de todas as outras coisas. Deus sempre existiu. Isto não cabe na nossa mente limitada, mas é isto que a palavra nos diz. Sempre existirá. E o homem, comparado com isto, é realmente apenas uma relvazinha. Os contrastes que são feitos são significativos. Moisés diz que para Deus 1000 anos são como a vigília da noite. A vigília da noite variava entre 3 e 4 horas conforme a época do ano, portanto é algo muito rápido, passa num piscar de olhos e a vida humana é assim. Quando ele diz que a vida passa muito depressa, é 70 anos e alguns chegam aos 80, mas já estão muito cansados. Aqueles que nos acompanham e que têm mais idade vão balançar a cabeça e confirmar Moisés tinha realmente razão, porque esta é a vida humana, ela passa muito depressa. De repente somos jovens e achamos que vamos ter jovens a vida toda. E quando piscamos o olho e olhamos para trás, os nossos filhos já estão com a idade que nós achávamos que tínhamos, porque a vida passa nesta velocidade. Ele então faz este apelo e esta convicção da parte dele de que a vida do homem passa nesta velocidade e nós acabamos por nos cansar e nos gastar rapidamente com toda a justiça por causa dos nossos pecados. O verso 8 fala sobre pecados ocultos, pecados escondidos, aqueles que não são tão visíveis àqueles que estão à nossa volta, estão talvez no nosso coração, mas Deus consegue vê-los. A inveja, o ciúme, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a luxúria, são pecados muitas vezes escondidos na nossa mente e no nosso coração, mas eles estão patentes diante de Deus. Ele os conhece perfeitamente bem e nós não podemos escondê-lo. Por isso, diante de Deus, nós somos quem realmente somos.
E é por isso também que é extraordinária a sua graça. Porque Deus nos conhece no nosso pior e mesmo assim nos ama. Quando nós mesmos temos dificuldade em nos aguentar a nós mesmos, o Senhor estende-nos a sua mão e nos oferece a sua salvação. A pergunta do versículo 11 é muito significativa. Ele pergunta quem conhece o poder da ira do Senhor, quem pode suportar a sua cólera. De facto, a ira de Deus ela é perfeitamente justa, mas nenhum de nós é capaz de suportá-la. A resposta do versículo 11 é uma só: a pessoa de Jesus. Jesus conheceu e suportou a ira de Deus pela nossa salvação. Ele realmente experimentou o que foi a cólera do Pai sobre o pecado, sobre o mal, porque não tendo pecado, ele se fez pecado por nós. E na cruz ele suportou toda a ira de Deus para que nós não tivéssemos que ficar debaixo desta ira. É neste contexto de eternidade, de um Deus que existe desde sempre, um Deus eterno e um Deus que vai continuar a existir, que tem uma diferença absoluta e absurda daquilo que é o homem com a sua vida rápida, que o apelo do versículo 12 é talvez o mais central e importante de todo este salmo, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés não está a falar aqui sobre contagem numérica, ele não está a pedir que Deus o ensine a fazer um calendário ou uma agenda, ele está a dizer: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento. Tu que vives fora da limitação do tempo, tu que és um Deus eterno, certamente pode nos ajudar a nós, seres limitados, seres pequeninos, seres que estamos fechados dentro deste tempo e dentro desta realidade espaço-temporal. Tu podes nos ajudar a viver da melhor maneira. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a usar os nossos dias bem. Ensina-nos a usar as oportunidades da forma correta. Ensina-nos, Senhor, a lidar com o tempo da melhor maneira, tu que estás fora e que tu o criaste. Dá-nos esta capacidade para que os nossos corações sejam verdadeiramente sábios. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. O apelo que fica aqui, ou a palavra, a expressão de Moisés aqui, certamente é um ensino para todos nós. A palavra do Senhor nos ensina que, sendo útil qualquer momento de comunhão com Deus, é muito provável que a parte da manhã, o início do dia, seja importantíssimo para tudo aquilo que vai acontecer ao longo do dia. Quando nós conseguimos separar o nosso tempo matinal para estar com o Senhor, certamente o resto do dia depois corre de feição, corre de maneira diferente. Se nós nos sentimos saciados pelo Senhor logo de manhã, então o resto daquilo que podem ser até a tribulação do dia vai correr de outra forma, porque nós vamos estar descansados no Senhor. Ele pede que o Senhor possa mostrar as suas obras e a sua glória. Porque quando nós percebemos aquilo que Deus faz, quando nós entendemos a maneira como Ele age, nós certamente somos levados a ter uma confiança. Somos levados a descansar naquilo que é o seu poder. Quando nós percebemos aquilo que Deus faz, nós então podemos perceber: então aquilo que eu preciso é realmente muito pequenino. E o Salmo termina com um apelo que é significativo. Moisés foi um homem de grandes obras, podemos dizer assim. Se alguém podia olhar para a sua vida e dizer assim: certamente vou ser recordado, era este homem. Ele foi o libertador, não é? Usado por Deus, o libertador de Israel. Ele foi o legislador de Israel. Ele foi o homem que pegou um bando de escravos e os transforma numa nação e que ajuda a derrotar a maior potência da sua época e que os leva para a terra prometida. Mas este homem tem convicção de que tudo aquilo que ele faz depende unicamente da graça de Deus e ele precisa que Deus confirme aquilo que ele faz. Por isso ele diz: Senhor, seja sobre nós a tua graça. Graça é favor que nós não merecemos. É a bênção de Deus que nós sabemos que nós não temos como comprar. Não pode ser paga de nenhuma maneira. E o Salmo termina com este apelo e este desejo do coração de Moisés: Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não confirmar as nossas obras, elas serão apenas obras humanas, da carne. Elas são feitas agora e em pouco tempo elas vão deixar de ter significado. Mas quando Deus age, quando Deus nos usa como seus instrumentos, as obras que são feitas são eternas. Comecemos o nosso dia com o Senhor. Gastemos tempo sendo saciados pela sua benignidade pela manhã e que Ele confirme as obras das nossas mãos.